Boa noite, irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Vamos à gravação da lição 5 do curso Deixa a Bíblia Falar. Hoje nós veremos a Igreja Bíblica, parte 1. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, do estudo. Então, irmãos, na lição 1 nós vimos a Bíblia é a palavra de Deus. Na lição 2 nós vimos como estudar a Bíblia. Na lição 3 nós vimos as alianças. Na lição 4, a última, nós vimos a divisão religiosa. Todas essas 4 lições foram gravadas e estão à disposição de todos. Hoje, na lição 5, nós veremos a Igreja Bíblica, parte 1. A palavra igreja, ela vem da expressão grega antiga, eclesia, que significa assembleia pública ou convocada. É a reunião dos discípulos de Cristo, né? A Bíblia nos apresenta uma série de informações nas quais podemos entender a natureza da Igreja de Cristo, suas características, sua forma, como é o seu culto e como ela deve funcionar, ou seja, como deve funcionar as reuniões do corpo de Cristo. A maioria das pessoas não conhece a Igreja de Cristo porque não entende qual é a sua verdadeira natureza. Consequentemente, não aprecia a sua importância no plano de Deus, nem a sua função. Mas a Bíblia explica claramente o significado da Igreja de Cristo, aquela que ele comprou com seu próprio sangue. A Igreja de Cristo é edificada no primeiro século. Lá em Atos 2, o reino de Deus veio para os judeus, primeiramente para os apóstolos, batidos com o Espírito Santo, e depois também o reino de Deus veio para os gentios, em Atos 10, quando Cornélio, sua família e amigos mais próximos também foram batizados com o Espírito Santo. Irmãos, no Novo Testamento, os escritores cristãos, inspirados pelo Santo Espírito de Deus, utilizaram o termo igreja para se referir às reuniões de comunhão que se formaram após a ressurreição de Jesus. A Igreja de Cristo, a Igreja Bíblica, é uma reunião formada por seguidores de Cristo, onde Cristo é o cabeça e os seus discípulos são os integrantes desse corpo. Por isso, irmãos, sabemos que a igreja é um corpo de pessoas, as quais foram chamadas do mundo para entrarem no reino do Filho amado de Deus. Vejamos o que Paulo nos diz na carta aos Colossenses. Essa carta aos Colossenses, ela foi escrita na prisão. Após a terceira viagem missionária de Paulo, ele foi preso em Jerusalém. Depois houve um complô para tirar a vida dele em Jerusalém. Ele foi transferido para Cesareia, ficou lá por um período longo. Os judeus foram visitá-lo na troca lá do comando lá. Queriam que ele voltasse para Jerusalém para ser julgado por lá. Paulo apelou porque sabia que em Jerusalém não teria justiça, não seria julgado de forma correta, apelou para César, ele foi transferido para Itália, numa prisão domiciliar. Lá ele escreveu 4 cartas de prisão: Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses. Então, quando ele escreveu aos Colossenses, nessa prisão ele recebeu a visita de Epáfras, ele não conhecia a Igreja de Cristo em Colosso, e através de Epáfras colheu todas as informações e escreveu para os irmãos de Colosso, onde Epáfras levou essa carta, onde ele fala: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, quando nós nos batizamos e temos o perdão dos pecados perdoados, recebemos o Espírito Santo, nós somos acrescentados aos salvos por Deus, entramos no reino de Deus, saímos das trevas e entramos no reino de Cristo, na igreja de Cristo. Então, mais uma vez a passagem: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
em quem temos a redenção, em Cristo Jesus, a saber, o perdão dos pecados. Vamos ver a definição, o propósito e características da igreja bíblica, a igreja de Cristo que ele edificou, comprou com seu próprio sangue. Irmãos, a igreja foi fundada por Jesus e não por homens. É a primeira doutrina, ensinamento e princípios. A igreja de Cristo, ela é de Cristo, foi fundada por ele, não por homens. Lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18, tem esse relato para nós. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus para os discípulos: E vocês? Que vocês dizem que o Filho do Homem é? Simão Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu a Filipe: Feliz é você, Simão. Desculpe, Jesus respondeu a Pedro: Feliz é você, Simão Pedro, né? Filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, Jesus também aqui faz uma afirmação, dá o nome a Simão de Pedro, e diz que aquela afirmação que Cristo é o Filho de Deus, ele disse que sobre essa pedra, essa afirmação, esse alicerce, ele vai edificar a igreja dele, ou seja, Cristo é o alicerce da sua igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja é o corpo de Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstâncias. Nessa carta aqui de Paulo, escrita também na prisão, carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, nos deixa claro que nós, os membros da Igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, batizados e convertidos a Deus, somos o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Deus planejou e estabeleceu a igreja e reconhece apenas um corpo, ou seja, apenas uma igreja. A mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, nos ensina: há um só corpo, é um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Portanto, irmãos, a igreja bíblica, a igreja de Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue, que ele edificou, é uma só. A igreja de Cristo, a igreja, ela tem Cristo como seu cabeça. A igreja de Cristo, ela tem Cristo como seu cabeça. Sua autoridade total. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, nos ensina: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito, para quem tudo tenha supremacia. Irmãos, Jesus é a única autoridade, líder da sua igreja, e as determinações partem unicamente desta fonte, que é Jesus, através do contido na Bíblia, que é a palavra de Deus. Os membros da Igreja de Cristo são servos de Deus e um dos outros, e podem exercer funções, mas nunca a liderança da Igreja sobre seus membros. Nós só temos um cabeça, que é Cristo Jesus. A igreja de Cristo no primeiro século, quando foi edificada, se dedicava ao ensino dos apóstolos, e isso serve para os dias de hoje. A igreja de hoje deve seguir o que sempre seguiu desde a sua origem, ou seja, a doutrina dos apóstolos, que foram registradas, né,
e se encontram no Novo Testamento. Todas as doutrinas, os ensinamentos, os princípios, a vontade de Deus, está tudo registrado no Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, nos mostra claramente que eles, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, o corpo de Cristo, os membros da igreja de Cristo, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. É o que devemos fazer hoje. A comunhão, o partir do pão, as orações, nos dedicando ao ensino contido nas Sagradas Escrituras. A igreja é chamada na Bíblia de coluna e fundamento da verdade. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo após sair daquela prisão que eu citei ali em Roma, ele é posto em liberdade, escreve mais duas cartas, primeira carta a Timóteo, onde deixa Timóteo em Éfeso para fazer algumas organizações lá, escreve a carta a Tito para que Tito também organize algumas coisas na ilha de Creta em relação à igreja, e depois novamente ele vai ser preso, a última prisão dele, e na prisão ele escreve a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, e lá é executado. Então, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, Paulo fala a Timóteo: Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, Paulo está ensinando a Timóteo como deve se comportar os membros da Igreja de Cristo na igreja, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e fundamento da verdade. A responsabilidade, irmãos, da igreja é pregar e ensinar a palavra de Deus, bem como praticar cada verdade nela contida. Portanto, a doutrina, que é o conjunto de ensinamentos, mandamentos e princípios que compõem a palavra de Deus, deve ser obedecida e mantida intacta. Já na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paulo deixou registrado a Timóteo e é para todos nós. Todos nós devemos seguir esse ensinamento. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Para nós hoje é mesmo princípio bíblico, mesmo ensinamento, mandamento de Deus. Devemos reter, com fé e amor em Cristo Jesus, a sã doutrina que nós estamos aprendendo de Cristo através das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento. Paulo, quando também escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 1, também nos ensina. Você, porém, a Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E a mesma coisa para os dias de hoje. Aqui está um princípio bíblico, princípio de Deus, né? Devemos falar de acordo com a sã doutrina. Na igreja, irmãos, estamos salvos em Cristo Jesus. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 41, está registrado. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, ou seja, os que aceitaram a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas, e foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, ou seja, em Atos 2:38 está a resposta de Pedro após a pregação que ele fez no dia de Pentecostes. O povo judeu perguntou o que deveriam fazer para corrigir o mal que eles fizeram ao entregar Cristo aos gentios, aos romanos, para ser crucificado, e Pedro respondeu: arrependam-se e tenham seus pecados perdoados e recebam o dom do Espírito Santo. Então, 3.000, cerca de 3.000 se arrependeram, foram batizados, receberam o dom do Espírito Santo e foram acrescentados, foram salvos. Também está em Atos 2:47, o outro registro que nos comprova que é Deus que acrescenta os salvos após o batismo. Estava lá, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, os discípulos de Cristo, né? Louvando a Deus e tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, ou seja, os que iam se batizando.
nascendo da água novamente. Irmãos, é essencial ser membro da Igreja do Senhor. Se queremos ser salvos, nós temos que ser membro da Igreja Bíblica, a Igreja de Cristo, obedecendo os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, a doutrina de Deus, registrada no livro do Novo Testamento. A pergunta que nós temos que fazer: nós somos membros da Igreja de Cristo, a Igreja Bíblica? Então, essa é a pergunta que você que está escutando essa gravação, esse estudo, você é membro da Igreja de Cristo, a Igreja Bíblica, a igreja que está lá no Novo Testamento? A Igreja Bíblica, a Igreja de Cristo, não é uma organização, mas sim um organismo. Na carta de Paulo aos Efésios, está registrado no capítulo 4, versículos 15 a 16, que nos diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Devemos crescer em Cristo, seguindo a verdade em amor, a verdade bíblica, os mandamentos de Deus, a sã doutrina, os princípios bíblicos, as orientações contidas no Novo Testamento. Dele todo o corpo, ou seja, os membros, os discípulos da sua igreja, o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nós somos membros da Igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Cada um de nós temos dons e funções que exercemos para o crescimento da Igreja de Cristo e edificação, tanto a si mesmo como também do corpo de Cristo. A comparação que a Bíblia usa para definir a igreja é um corpo, que é um organismo. A única hierarquia que existe na Igreja de Cristo é esta: Cristo é o cabeça e todos os outros são membros, servos de Deus e servos uns dos outros. Vejamos agora, irmãos, algumas doutrinas bíblicas, algumas de tantas outras que está contido nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento. Princípio fundamental. O princípio fundamental é que Jesus, o cabeça da sua igreja, vem dele as determinações, os mandamentos e a sã doutrina. E graças a Deus, foi tudo revelado, está contido na Bíblia. Nada mais precisou ser acrescentado depois do último livro a ser escrito, que foi Apocalipse. No Novo Testamento, encontramos a nova aliança de Deus com toda a humanidade, que é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Para sermos acrescentados por Deus ao seu reino, a Igreja de Cristo, precisamos, após aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sermos batizados para o perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo morando em nossos corações. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Outra doutrina, princípio e orientação que é a condução das assembleias, das reuniões da igreja. Em primeiro lugar, nós notamos na Bíblia que às mulheres não foi dado o papel de liderança funcional nas reuniões públicas da igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 33 a 35, Paulo corrige as reuniões da igreja em Corinto que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Ou seja, na Igreja de Cristo, as assembleias públicas, elas são dirigidas pelos homens. O princípio contido nessa passagem que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 33 a 35, que lemos, são confirmados, né, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 15. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 15, onde Timóteo estava em Éfeso para organizar as igrejas lá em Éfeso. Ele diz: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro,
nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem quem tem autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher é salva, dando à luz a filhos, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Então, nas assembleias públicas, a mulher deve aprender em silêncio e não deve ter autoridade sobre o homem, ensinar sobre o homem. Já sobre a mulher, tem outra passagem que diz o papel dela, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a ser boas esposas, boas mães. Tem o papel importante das mulheres perante as mulheres mais novas no corpo de Cristo. E quanto aos bispos, presbíteros ou pastores? Qual é a doutrina, princípios e mandamentos a respeito desta função? Pastorear o rebanho do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo. Nós tivemos três belas aulas com o irmão Sebastião, da Igreja de Cristo, lá em Fortaleza, Ceará. Foram registradas, gravadas e estão à disposição dos irmãos. E elas foram aulas completas. Aqui eu vou fazer um resumo para os irmãos relembrarem e aqueles que não conhecem o assunto aprenderem. Irmãos, bispo, presbítero ou pastor são três termos diferentes para a mesma função. Vamos ver lá em Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, ou seja, no plural. Em Éfeso, mais de um presbítero. Lá em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo, já conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz, e está registrado, deu um mandamento, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, nós vemos aqui que presbítero e bispo, pastorear, pastores, a mesma função, pastorear a igreja de Cristo. Presbítero, que foi transliterado do grego, que significa ancião. Irmãos, havia sempre uma pluralidade, mais de um, de presbíteros em cada igreja local. Então, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Filipos, como os bispos e diáconos, no plural. Então, nós estamos aqui uma doutrina, um princípio, que na congregação das igrejas de Cristo no mundo tem que ter, no mínimo, dois presbíteros. Não é doutrina, não é mandamento, não é princípio, é nomear apenas um presbítero. É no mínimo dois ou mais. Então, somente uma outra doutrina e princípio, somente quem possuísse certas qualificações poderiam servir neste ministério com essa função. Então, para ser presbítero, para ser o bispo, o pastor, que é a mesma função, tem que ter certas qualificações, princípios, doutrinas. Isso tem que ser respeitado, pois essa é a vontade de Deus. Isso é essa doutrina. Se eu não respeitar isso, eu estou indo de encontro à vontade de Deus e não ao encontro. Eu estou manchando a igreja de Cristo. Então, Paulo, quando escreveu a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, fala sobre esses princípios. Diz lá: Tito, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem ainda o que faltava e constituísse presbíteros, no plural, presbíteros em cada cidade, ou seja, em cada cidade, mais de um presbítero, como eu o instruí. Tito, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes,
ou seja, filhos batizados no corpo de Cristo, discípulos de Cristo, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então, os filhos têm que ter entendimento dessa doutrina do Evangelho para crer, se batizar e se arrepender. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, aqui estão os princípios para essa função e tem que ser respeitado. O desrespeito a isso é manchar a sã doutrina de Deus, manchar o contido na Bíblia. Paulo também escreveu a Timóteo sobre essa questão, também essa mesma função. Então, agora vamos ver então o que Paulo disse a Timóteo para observar nas escolhas dos presbíteros e bispos em Éfeso. Tito escolheu lá em Creta, na ilha de Creta, e Timóteo em Éfeso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, está nos relatado. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, e não cargo, é função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Então, esses filhos sujeitos a ele, mais com a orientação de Paulo a Tito, filhos crentes, nos demonstram claramente o controle do pai sobre os seus filhos, na disciplina, no ensino da verdade, é, ou seja, os filhos sujeitos ao pai, ao estudo do pai, aos ensinos do pai. Assim, se os filhos estão sob a liderança do pai, sob o respeito do pai e batizados, esse irmão vai ter condições, qualificações também de pastorear a igreja, de ajudar a igreja para se manter no caminho do Senhor. Por que disso? Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, o exemplo começa em casa. O exercício, o aprendizado começa em casa. Também não pode ser presbítero um recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, isso é importante aí, ó, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Imagina um presbítero com má reputação para os de fora. Esses de fora não vão se converter a Cristo por causa desse presbítero com má reputação. Outra doutrina aqui, princípios, a ausência de instrumentos na adoração das assembleias. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 19, está aqui. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a Deus. Cantando e louvando. Não fala aqui tocando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, está lá. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, as referências também claras aqui é cantando e não tocando instrumentos. Na carta de Hebreus, o autor, no capítulo 13, versículo 15, deixou registrado: ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios. O louvor é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, nas passagens que nós lemos aqui,
O mandamento é falando entre si, cantando e louvando. Não fala, não diz tocando, sim diz cantarei, cantando e louvando, cantarei. E nenhuma passagem fala tocando. Sabemos que na velha aliança, no Velho Testamento, a aliança de Deus exclusiva com o povo de Israel, no reinado lá de Davi, os levitas usavam instrumentos musicais na adoração a Deus, os levitas. Na nova aliança, não há mais as 12 tribos, não há mais o povo de Israel, e sim a nova Israel, o Israel remanescente e os gentios convertidos a Deus através de Cristo Jesus, que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Nova aliança, novas orientações, princípios. E esse nós devemos seguir. O Velho Testamento, nós vimos na aula das alianças, foi a sombra, o tutor que levou até Cristo. Ainda, irmãos, que devemos oferecer o sacrifício de louvor, fruto de nossos lábios. A palavra capela é uma expressão de origem italiana, também utilizada na maioria dos idiomas ocidentais, que designa a música vocal sem acompanhamento instrumental. Então, a adoração ao Senhor é a capela, sem uso de instrumentos. É somente com o vocal. A palavra capela é uma palavra que se originou pelo conhecimento geral de que a igreja bíblica do primeiro século cantava sem uso de instrumentos. Então, a origem dessa palavra deveu-se à igreja bíblica no primeiro século. Eles não cantavam com uso de instrumentos. A capela, então, significa o modo da capela, ou seja, o modo da igreja, o modo da igreja bíblica. Louvor a Deus sem uso de instrumentos, só a voz. O denominacionalismo alterou a forma ou padrão do cristianismo primitivo. Infelizmente, isso aconteceu. Nós vimos na lição a divisão religiosa que não foi a vontade, não é a vontade de Deus. As igrejas que foram fundadas por homens, tem lá o seu fundador, chamadas hoje de igrejas denominacionais, alteraram a simplicidade da igreja contida na Bíblia, a igreja de Cristo, a igreja bíblica. Portanto, mudando muito as características da igreja primitiva, transformando-a numa instituição humana. E a razão dessas alterações está no fato dessas igrejas funcionarem com base em uma autoridade humana, alterando essa doutrina dos apóstolos, onde Jesus Cristo é a única autoridade da igreja bíblica. Essas igrejas, fundadas por homens, ela tem as autoridades baseadas nos homens, né, que a fundaram. Assim, nessas igrejas ditas denominacionais, passa a ser o homem e não Cristo que determina como a igreja deve ser, como deve adorar, se organizar e funcionar. A maior parte dessas igrejas denominacionais surgiram a partir da alegação de que seus fundadores que afirmaram ter recebido uma nova revelação, completando assim a mensagem divina, entregando à humanidade aquilo que faltava. Nós sabemos que tudo foi revelado pelo Espírito Santo de Deus e a última revelação se encontra no livro de Apocalipse. Toda e qualquer revelação, acréscimo contido após Apocalipse é fora dessa doutrina, deve ser refutado. Porque Jesus disse que toda a verdade seria revelada aos apóstolos, aos discípulos. Onde está isso? Nós vamos ver. Na Bíblia está toda a revelação de Deus. Nada mais precisa ser acrescentado, pois o próprio Jesus disse que assim ocorreria. Lá em João capítulo 16, versículo 13, nos deixa isso bem claro, quando Jesus está conversando com os apóstolos. Tenho muito a que lhes dizer. Jesus estava já preparando a despedida dele, para que ia subir para o Pai, preparando os apóstolos para ficar em Jerusalém, receberem o batismo do Espírito Santo com poder, e seria a chegada da igreja de Cristo, o reino de Deus, no dia de Pentecostes. Então, Jesus falando: olha, eu tenho muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora.
Mas quando o Espírito Santo da verdade vier, e ele veio em Atos 2 para os apóstolos, ele os guiará a toda a verdade, toda. Então não vai faltar mais nada. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, o Espírito Santo, ele teve algum papel importante de relembrar os apóstolos tudo aquilo que Jesus ensinou e ensinar muito mais, que Jesus não pôde ensinar porque eles não tinham condições de receber aquelas instruções. Mas a partir do momento de Atos 2, os apóstolos foram recebendo instruções do Espírito Santo, a vontade de Deus, e tudo foi registrado. Essa é essa doutrina, os princípios contidos lá na Bíblia, é a vontade do Pai. Nada pode ser acrescentado. Não há outra revelação após Apocalipse. Então, todas essas igrejas foram formadas pelo homem, que disseram que receberam inspirações de Deus, não é a verdade bíblica. Esses homens que dizem que receberam inspirações de Deus e que formaram as suas igrejas, eles são chamados pela humanidade de profetas modernos. Mas Deus na Bíblia rejeita esta prática com firmeza. Está lá no livro de Gálatas. Já começou já registrando as rejeições das pessoas que estavam contrárias aos ensinamentos da nova doutrina. Gálatas é a primeira carta de Paulo, escrita no capítulo 1, versículos 6 a 9. Paulo escreveu aos Gálatas depois da primeira viagem missionária na região da Galácia. Ele foi lá, pregou o evangelho, disse os princípios bíblicos, a doutrina de Cristo, e depois ele soube, ficou chateado que os cristãos convertidos a Cristo, na liberdade de Cristo, na nova doutrina, estavam sendo induzidos aos judeus cristãos, que estavam exigindo que eles se circuncidassem para ser salvos. A circuncisão foi uma questão lá do Velho Testamento para o povo de Israel. A circuncisão, ela demonstrava aos homens quem era do povo de Israel. No Novo Testamento, a circuncisão é no coração, é o recebimento do Espírito Santo. Então, Paulo puxou as orelhas dos cristãos no primeiro século, da região da Galácia, após receberem essa doutrina, estavam se desviando, sendo mal influenciados. Então, Paulo falou para eles: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Serve para os dias de hoje. Se alguém trouxer ensinos, mandamentos, doutrina e princípios diferentes do registrado na Bíblia, não o recebam, não o aceite, que seja amaldiçoado. Irmãos, nós devemos ser simplesmente cristãos, discípulos de Cristo. Não há outra designação a ser dada para os membros da Igreja de Cristo Bíblica. Os seguidores de Jesus no primeiro século não se autodenominaram, como observamos que hoje em dia existe essa prática. Ah, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Não existe, não. Eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou metodista, eu sou maçom, eu sou da Assembleia de Deus, são várias denominações. Os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, os membros do corpo de Cristo da Igreja Bíblica, são simplesmente cristãos, discípulos de Cristo. Qual era a igreja de Paulo, Pedro, Tiago e outros apóstolos? E qual era a igreja dos seguidores de Cristo no primeiro século? Eles eram apenas discípulos de Cristo, ou seja, simplesmente cristãos. E reuniam-se com os outros na mesma situação, ou seja, discípulos de Cristo. A igreja de Cristo bíblica é essa. São os discípulos de Cristo, o corpo de Cristo. Os seguidores de Jesus no primeiro século aceitaram um nome por identificá-los como pessoas de Cristo. Esse nome foi cristãos.
Lá em Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26, então Barnabé foi a Tarso procurar Paulo, né? E quando o encontrou, levou-a para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja lá em Antioquia e ensinaram a muitos. Ensinaram o quê? Aquilo que o Espírito Santo de Deus os revelaram. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, foi pregado lá o Evangelho, os princípios de Deus, os mandamentos, essa doutrina. Então, lá em Antioquia, eles foram chamados todos os seguidores da Igreja de Cristo, quando se reuniam, aos cristãos. Irmãos, nós precisamos restaurar a igreja bíblica do primeiro século. Se na sua congregação não estão obedecendo os princípios dessa doutrina, não estão seguindo os mandamentos de Deus, a igreja do primeiro século, a igreja bíblica, tem que ser restaurada. Tem que ser tirado tudo que não pertence a ela e tem que ser colocado tudo que deixaram de lado que pertence a ela. A igreja do Senhor precisa pregar constantemente uma volta completa às origens do cristianismo bíblico, ou seja, a seguirem apenas o que a Bíblia diz. A palavra restauração significa trazer alguma coisa de volta ao estado original. Então, se na congregação que eu congrego, lá na igreja que eu congrego, não é igreja bíblica, nós temos que tirar tudo que não pertence a essa doutrina, ao que não está na parte da Bíblia, e trazer de volta tudo aquilo que pertence a essa doutrina, que está na Bíblia e que não está sendo observado. A igreja, uma comparação hoje, é como um rio que tem sido poluído pelas doutrinas e escombros dos homens. Portanto, precisamos voltar à igreja bíblica e retirar tudo que não devia estar nela, a fim de voltar a ser a igreja tal qual no primeiro século, como foi fundada por Jesus Cristo. Conclusão, irmãos. A igreja hoje precisa ser tudo que Deus sempre quis que fosse, conforme está contido na Bíblia, desde a sua edificação por Jesus Cristo, registrada no livro de Atos. Precisamos buscar a unidade doutrinária, combatendo os falsos ensinos e princípios não bíblicos que buscam trazer para a Igreja de Cristo. Para isso se faz necessário, irmãos, instruções em cima da palavra de Deus, instruções e instruções em cima da Bíblia. Ensinos buscando aplicar somente o que está escrito no Novo Testamento, desde a chegada do Reino de Deus, ou seja, a Igreja de Cristo. Precisamos voltar a ser a igreja bíblica que Jesus Cristo fundou comprando com seu próprio sangue. Portanto, irmãos, deixemos a Bíblia falar. Deus abençoe a todos. E esta foi a lição 5, primeira parte da Igreja Bíblica. Na próxima quarta-feira, nós teremos a continuação, a Igreja Bíblica, parte 2. Tá bom? E Deus abençoe a todos, fique com Deus. Espero que esse curso Deixe a Bíblia Falar traga muitos esclarecimentos àqueles que escutarem essas gravações, aqueles que assistirem às aulas ao vivo, que possa ajudá-los a estar, a fazer parte realmente da Igreja de Cristo, a igreja fundada por Ele, comprada com seu próprio sangue, a igreja contida no Novo Testamento. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem com Deus.